Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que esse espírito alegre, que esse espírito continue entre nós, Pai, que o Senhor possa nos dar alegria com relação a esse assunto, Senhor, que o Senhor possa nos dar entendimento da Tua palavra para aquilo que viveremos a partir de hoje, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que as nossas mentes sejam destravadas de todo conceito, de tudo aquilo que a gente conhece, de tudo aquilo que a gente entende a respeito de finanças, Pai. Em nome de Jesus, que a nossa mente seja destravada nesse momento, que o Senhor traga princípios do alto e fale nos nossos corações. Em nome de Jesus, dizendo, Senhor, e nos caminhando para aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, como mordomos do Senhor. Amém. Glória a Deus. O nome dessa mensagem é Rompendo nas Finanças. Aproveitando o tema do nosso ano, que ainda, nossa, deu uma dispersada agora. E o que eu gostaria que a gente entendesse, né? O que Deus tem falado comigo a respeito disso, que a igreja perece por falta de conhecimento. E também por falta de conhecimento da palavra a respeito das finanças. E por isso nós perecemos na nossa vida financeira e por isso nós passamos por tantas necessidades, tantos perrengues. Nas Escrituras, João, pode colocar a primeira figura. Nas Escrituras, existem aproximadamente 300 versículos que falam a respeito de anjos. Eu coloquei aqui em azul a quantidade de versículo que fala a respeito de anjo. Para quem leu o livro Sem Palavras, a Bíblia fala de 500 versículos a respeito de livro sem palavras. Quem já leu esse livro? O que é o vermelho? O sangue, o amor. A palavra fala cerca de 500 vezes, em 500 versículos, a respeito do amor. E 700 vezes fala a respeito de fé, que é a barra verde. E a respeito de riquezas, tesouros e dinheiro, fala 2.350 vezes. Em 2.350 versículos abordam esse assunto. Então isso representa alguma coisa. Se Deus falou tanto a respeito de tesouro, tanto a respeito de riqueza, tanto a respeito de dinheiro, é porque isso pode ser uma grande bênção ou isso pode nos levar a um grande abismo. Amém? Misericórdia. Então, abra sua palavra em Marcos 24. Marcos? Eu acho que é Mateus, hein? Mateus 24, do 14 aos 52. Não, é porque eu escrevi com base em outra mensagem e a palavra era parecida e eu esqueci de alterar MT para MC, MC para MT. É em Marcos mesmo. Marcos 24, 14, de 14 a 52. Menino. Querido, o que está acontecendo aqui? Marcos 24. Parábola dos talentos. É Mateus mesmo. Mateus 24. Mateus 25. É isso. Mateus 25. Por que é Mateus 24? Quando os discípulos perguntam para Jesus a respeito do final dos tempos. E Jesus ele vem falando a respeito do que traria o final dos tempos e de como que é o reino de Deus, do que o reino do céu se assemelha. E é quando ele fala da parábola das virgens, das 10 virgens. Quando ele fala da parábola das 10 virgens, ele está retratando como que é o reino do céu. E logo em seguida, ele fala, e também será como o reino dos céus também
É como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um de acordo com sua capacidade, e em seguida partiu de viagem. Bora lá. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois o que tem mais será, pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Vamos ler até isso. Esse texto, ele fala a respeito de 3 homens. E no contexto geral, quando esse homem ele sai de viagem e confia parte da sua riqueza a 3 servos, ele está destinando a esses servos a função de mordomos. Quem quer da mordomia dessa terra? Só eu. Aleluia. Mas junto com a mordomia vem responsabilidades. E o Senhor, assim como esse Senhor desses servos, nosso Deus, Ele nos confiou como mordomos da terra. E se a gente numerar, então ali o mordomo 1 recebeu 10, o mordomo 2 recebeu 5. E o mordomo 3 recebeu 1 talento. Se a gente numerar então, o mordomo 1 e o 2. O mordomo 1 tinha 5, e quando o servo voltou, ele devolveu mais 5. O mordomo 2, ele tinha 2. E ele, quando o servo voltou, ele devolveu mais 2. Quem foi melhor? O mordomo 1 ou 2? 1. Agora, eu sempre quis falar isso. Pois em verdade vos digo que nem o 1 nem o 2 foram melhores, eles foram iguais. Porque exatamente a quantidade que eles receberam foi exatamente a quantidade que eles devolveram em excedente. Né? Ao que tinha 5, devolveu mais 5. Ele devolveu o dobro. E o que tinha 2, devolveu mais 2. Ele devolveu exatamente o dobro. Então, o rendimento de um foi exatamente o mesmo rendimento do outro. Só que o outro tinha mais. Então, no total da quantia, tinha mais. Então, a gente não está falando de quem recebe, na nossa linguagem atual, quem recebe R$1.000 por mês, ou de quem recebe R$5.000 por mês. Né? Porque é exatamente essa a diferença.
De quem recebe R$ 2.000 por mês ou de quem recebe 5, né? Para ser mais exato. Nós estamos falando de rendimento, do quanto cada um fez a diferença. E o que recebeu 1, quanto que ele deveria ter retornado para o seu senhor? 2. Ele teria sido de igual modo fiel e um bom servo como os outros. E quando o bom servo ele vai devolver, ele devolve, mas sem aquele discurso, né? Muito provavelmente ele conhecia o seu senhor. E quando o seu senhor, a palavra diz que foi dado de acordo com a capacidade de cada um. Então, quando o senhor deu 5 talentos a um, ele já sabia que esse servo tinha mais capacidade. E esse cara, ele já sabia o que fazer. Ele já sabia como proceder, mesmo antes de ter recebido. Muitas vezes a gente vê alguém abençoado passar na rua com um carrão e fala, uau, queria ter um carro desse. E você vai fazer o quê quando você tiver um carro desse? Eu já vi gente falando assim de um Camaro, né, de uma Mercedes. Eu falei, Deus que me livre de ter um carro desse. Porque se eu ganhasse um carro desse, a primeira coisa que eu faria era vender. Porque a manutenção e o imposto de um carro desse é absurdo e não cabe no meu bolso. Então a primeira coisa que eu faria seria vender. Faz sentido? O Senhor me abençoaria com um carro que a primeira coisa que eu fizesse, eu já sei o que fazer com uma Mercedes, eu vendo. Não necessariamente, eu coloco em aplicação. Eu faço render, mas eu vendo, porque eu não tenho como sustentar. Agora, quando o talento foi dado ao servo mau, ele por acaso sabia o que fazer, o conhecimento que ele tinha era a respeito da personalidade do servo, do senhor dele. Ele sabia que o senhor dele era alguém que colhia aonde não plantou e exigia da onde não entregou, né, diz a palavra. Com outras palavras, obviamente. O Senhor é... Consegue achar aí, João? O Senhor é Senhor que colhe onde não planta e... Essa passagem aí você acha o versículo. Então, ele conhecia apenas a personalidade do seu Senhor e não conhecia o que fazer com um recurso desse. O seu Senhor já sabia que ele era alguém de menos capacidade. Mas ele não procurou conhecimento. E, queridos, nós precisamos procurar conhecimento a respeito de finanças. Isso é uma incumbência que todos aqueles que recebem bênçãos do Senhor têm que ter. Como é que você quer receber Nossa, se eu ganhar na loteria, aí você vai fazer o quê com esse dinheiro se você ganhar na loteria? Antes de receber, a gente já precisa saber o que fazer. Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não planta e junta onde não semeou. Então ele sabia o que o Senhor dele ia exigir. Ele só não sabia como fazer isso render. Bom, a primeira coisa, todos ali são servos, amém? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter um princípio na nossa vida é serviço. Ninguém vai receber talento, ninguém vai receber bênção se não estiver trabalhando. E por muitas vezes, nós vemos pessoas que ficam acomodadas, seja num seguro-desemprego, ou seja numa ajuda de irmão, ou seja numa ajuda de cesta básica que a igreja dá. E querido, aquele que não trabalha não será confiado um talento, não será confiado a bênção do Senhor. O trabalho enobrece o homem, e isso não é um versículo, é um dito popular. Procurei algum versículo, não existe. Viva do seu trabalho. Abre aí em 2 Tessalonicenses 3, versículo 10. Rapaz, menino rápido. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Estamos falando de uma época onde a igreja
de Atos, que a gente se espelha tanto, que a gente fala, porque em Atos, a igreja ela compartilhava de tudo o que tinha. E aí é onde aparecem os comilões e os beberrões, preguiçosos que não trabalham. E aí Paulo vem logo com pescotapa, falando, aquele que não trabalha, que também não coma. Então a gente precisa se apegar no trabalho. Colossenses 3:23. Essa semana, eu estava indo para o trabalho e aí eu passei numa rotatória ali do Mackenzie e tinha um cara de moto parado. Eu achei que tinha acontecido alguma coisa com a moto dele, parei para ajudar. E aí ele falou, tô sem gasolina na moto e não sei o quê. Eu falei, caramba, cara, de onde você é? Ele, sou lá de Itapevi. Como que você vem para cá sem gasolina na moto? Cheio de ladeira. Gente, é impossível subir uma ladeira arrastando uma moto. Não dá. Parece que dá, mas não dá. É muito pesada. E aí ele falou, não, para chegar no posto eu tenho combustível. Então, irmão, vamos lá. Na hora que eu parei, ele falou, ô varão abençoado. Então, vamos lá, irmão, vamos no posto ali. Cheio. Se eu não me engano, não é a primeira vez que eu vejo esse irmão parado na rotatória lá. Aí, chegando na rotatória, chegando no posto de gasolina, ele falou, põe um litro aí para mim. Eu falei, cara, você vai para onde com 1 litro? Não vai sair nem de Alphaville com essa moto, bebe mais que tudo. Moto pesada, grande, cilindrada baixa. Eu falei, essa moto bebe mais que tudo. Cara, põe 5 litros aí para o menino poder sair. Pois não tinha... os fios da moto saíam para fora, assim. A tampa do combustível não precisava nem de chave, era só pescar a tampa, assim, ó, e tirava. Moto caindo aos pedaços, cara. Falei, cara, como que você anda assim? Olha, não consegui nem licenciar, minha esposa faleceu, estava andando com a moto irregular. Gente, misericórdia. Gente, o Edu, que congregava aqui com a gente, o irmão vendeu um carro. O cara que comprou o carro dele estourou em multa o carro, antes que ele pudesse transferir. Enfim, perdeu a habilitação. O irmão está indo de ônibus para o trabalho. Ônibus e trem. Ele não pega o carro nem para ir à porta do condomínio dele. Aí o outro, com a moto caindo aos pedaços, fica saindo e mendigando o pão para conseguir abastecer a moto, para conseguir voltar para casa. Mendigando a gasolina. Em Colossenses 3:23 diz, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Até aí. O que isso fala para a gente? Quando a gente estiver trabalhando, a gente não está trabalhando para o nosso chefe, a gente está trabalhando para o Senhor. Que a gente faça o nosso serviço, o nosso trabalho, braçal. Porque servir bem ao Senhor não é só espiritual aqui na igreja. É no trabalho, é no dia a dia. Façamos o nosso trabalho com excelência, sem dar desculpa, sem dar falta, perdido. Gente, tem gente que falta no serviço e desliga o celular para ninguém ligar. Misericórdia. Atestado. Nossa, isso eu não vou nem falar. É muita cachorragem. Muita cachorragem. Entregar atestado falso no serviço. Misericórdia. Que nos apeguemos ao trabalho, trabalhando como se para Deus e não para homens. Amém? Ponto 2. Ponto 2. Para a gente mudar a nossa mentalidade com relação a finanças. Nem tudo que você ganha é seu. É tudo da esposa. Misericórdia. Não. Nem tudo que você ganha é seu, porque se você pensa que tudo que você ganha é seu, você acha que você tem o direito de não emitir uma nota de prestação de serviço e deixar de pagar esse imposto. Se você acha que tudo que você ganha é seu, você vê o imposto de renda como um leão devorador das suas finanças. Não, nem tudo que você ganha é seu. Existe o que
Jesus sendo posto à prova, o que ele falou? Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o que é de César, o que é de Deus, e o que é seu. Amém? Aí sim, entra o dízimo e oferta. O princípio do dízimo é a palavra já vem falando desde Gênesis a respeito de oferta, a respeito de primícia, mas o princípio de dízimo é falado em Abraão, quando ele entrega os despojos de guerra a Melquisedeque, que era o rei de Salém. Abre em Hebreus 7. Em Hebreus 7 Paulo explica esse acontecimento, que ocorre, obviamente, em Gênesis. Hebreus 7. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão, quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo, em primeiro lugar. Seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes dentre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Pode parar aí, tá? Se você conseguir mudar essa versão para NVI, seria legal. Mas eu vou explicar essa passagem que está muito confusa nessa versão. O que acontece é o seguinte: Abraão gerou Isaac, que gerou Israel. E Israel gerou toda a sua descendência, que é o povo de Israel. Amém? São as 12 tribos. E o mandamento do dízimo e da oferta veio para as tribos. E a tribo de Levi deveria receber o dízimo dos irmãos das outras tribos. Só que isso veio só para o povo de Israel, só para os filhos de Israel, e não para o avô Abraão. Isso não tinha sido ordenado ainda. E Abraão já, antes mesmo de ser dito, de ser pronunciado esse princípio, Abraão já tinha dentro dele o princípio do dízimo. Quando ele foi abençoado por um sacerdote, do qual ele reconheceu a grandiosidade desse sacerdócio, ele mesmo já dizimou os despojos da guerra. Então isso não é um mandamento, isso é primeiro um princípio. E depois se tornou um mandamento verbalizado, dito, escrito na lei. Entende? Então a gente segue o dízimo por princípio, entendendo que tudo aquilo que Deus nos deu, nem tudo é nosso. O dízimo é do Senhor. E o imposto é de César. Fazendo uma analogia, é do tio Bolso. É da Receita Federal, amém? E com isso estão implícitos também todos os outros impostos, estaduais, municipais, de prestação de serviço, ISS. E a gente não pode negligenciar esse tipo de coisa. Se nós trabalhamos, temos que dar com alegria, porque pensa, se o imposto de renda te cobra uma fatia, na maior fatia do imposto de renda ele te come 27,5%. Imagina você pagar de imposto de renda R$27.500. Cara, isso significa que você está ganhando R$100 mil. Dá para reclamar ganhando R$100 mil e pagando 27? Não dá. Então, feliz o homem que paga R$27 mil de imposto de renda, porque ganha muito bem, e eu gostaria muito de pagar R$27 mil de imposto de renda. Não negligenciaria de forma nenhuma, pagaria com felicidade. E da mesma forma, quando a gente
Ah, isso é para depois. Então, o que o Tiago falou no domingo? Que Deus não nos livra da cova do imposto de renda, né? Mas sim nos livra na cova do leão. Daniel não foi livre da cova dos leões, ele foi livre na cova. Ele dentro da cova, com os leões, ele não foi devorado. Então fique tranquilo, os impostos não vão devorar suas finanças. Isso é um mal necessário, um bem necessário, para o bom funcionamento do nosso governo, do nosso país. Não está em pauta se é muito ou pouco, amém? Eu concordo que temos a maior taxa tributária do mundo. Não a maior, uma das maiores. Mas obedeçamos com sabedoria, com discernimento, com alegria. Ponto 3. Então, o primeiro, o trabalho enobrece o homem. Seja dado ao trabalho, seja comprometido com o seu trabalho, como aquele que faz para Deus e não para os homens. Ponto 2, nem tudo o que você ganha é seu. E o 3, planeje seus gastos. Não adianta casar por aliança no dedo e falar, agora somos uma só carne. Mas cada um tem o seu bolso. Misericórdia, irmão. Outro dia no trabalho, eu contando que eu e a Rebeca, a gente saiu para jantar, para comemorar o aniversário de casamento. Aí eu recebo a seguinte pergunta. Quando vocês saem para festejar uma data comemorativa dessa, quem paga a conta? Aí eu olhei, pensei, quem paga a conta? Beleza, pode ser o meu cartão, mas, sei lá, se eu fui no banheiro, se eu esqueci a carteira, se eu esqueci o cartão, levei a carteira e esqueci o cartão, eu vou pegar e falar, amor, vamos passar seu cartão. Por quê? A fatura vai ser paga da mesma conta corrente. Então, quem paga? Os dois. Os dois pagam. A conta é a mesma. O dinheiro entra no mesmo buraco. E quando tem que pagar alguma coisa, sai do mesmo buraco. Não tem diferença. Ah, vocês racham 50-50? Não sei. Depende quanto foi colocado lá. A partir do momento que colocou o valor lá, é tudo dela e é tudo meu. E os dois usam com sabedoria. E eu já cheguei ao ponto de ver a pessoa falando assim, não, que eu vou tirar minhas férias e aí eu vou viajar com uma amiga. Eu falei, mas você vai viajar com uma amiga? Mas e teu marido? Ah, esse aí é Gastão. Não sobrou nada, ele vai tirar férias e vai ficar em casa. Gente, como que um casal não planeja as férias para viajar juntos? Olha a brecha que isso abre num casamento. Viajar com a amiga e o cara vai, provavelmente, se ele é o Gastão, né, ele provavelmente vai sair com os amigos locais. Olha a brecha que isso causa. E quando a gente vai planejar nossos gastos, e quando eu falo em planejar nossos gastos, é pegar uma planilha, se você não tem computador, é pegar um papel, fazer uma tabela e colocar receita, despesa. Porque não dá para você saber se você está gastando mais do que você está recebendo sem colocar no papel. Não dá. Você não vai conseguir fazer uma conta de cabeça. Se você conseguir fazer o exercício que a gente fez aqui 5 vezes seguida, bem rápido, talvez você tenha um pensamento rápido o suficiente para fazer uns cálculos para saber se você está gastando mais do que está ganhando. Mas sem planejar os gastos não dá. E quem é que quando faz uma planilha, coloca lá, bom, a net eu não pago porque é gato aqui. A luz eu também não pago porque é gato aqui, então 0 da net, 0 da luz.
Bom, esse mês eu preciso investir no meu ministério de louvor. Então esse mês eu vou comprar 5 CDs piratas da Aline Barros. Tá aqui, 5 vezes 5, R$ 25. Quem é que faz isso? Quem é que coloca o Gatunete, o CD pirata, tudo na planilha lá? Ninguém, né? A pessoa que faz isso não faz parte de um perfil de alguém que planeja seus gastos. Entende? É incompatível. Quem se programa nos gastos, quem faz a continha e fala, não, é isso que eu consigo gastar, não planeja um pirata, não planeja um Gatunete, não condiz. Uma coisa é incoerente com a outra. Então, cara, planeja seus gastos. Porque quando você olhar, aqui não dá. Aqui não dá e não dá. Você não vai tentar arranjar um outro meio de assistir um filme que saiu no cinema. Não, porque não dá para ir no cinema, mas eu consigo ali pegar no camelô o filme por R$ 10. Você não vai fazer isso. O Espírito Santo vai te constranger em nome de Jesus, quando você estiver fazendo sua planilha de gasto. Abre em Lucas 14, 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que vierem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa, se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000 homens? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Até aí. Faz sentido. A questão da torre, de construir, hoje, infelizmente, é muito comum a gente ver isso. É muito comum a gente ver alguém começar a construir alguma coisa e parar no meio. Só você ir daqui para São Paulo, você vai ver um monte de prédio inacabado, muitos abandonados. Na entrada de Osasco, demoliram faz poucos anos um prédio ali. Mas pensa como um rei colocando a vida de homens, porque ele não quis sentar para calcular. Se com 10.000 homens ele consegue vencer o outro rei que está vindo com 20.000 homens. Isso é loucura, é insanidade. Mostra a foto 2. Isso é um pouco chocante. E toda vez que eu escuto a respeito desse produto que se vende tanto no mercado, e eu entendo a questão cultural, isso aqui é um gráfico de financiamento imobiliário. Quando alguém vai comprar uma casa e resolve financiar essa casa, ela paga aqui desse lado, você consegue ver aqui uma escala de 10%, 20%, 30%, 100%. O valor aqui não importa muito. Existem casas que você vai pagar uma parcela de R$ 5.000 de financiamento. Existem casas que você vai pagar uma parcela de R$ 1.000 de financiamento. Eu acho. Não sei se é possível. Mas a questão é o seguinte, essa mancha vermelha é os juros. E não sei se vocês sabem, no início de um financiamento, cerca de 25%, então vamos lá, você vai fazer um financiamento, a casa custa R$ 300.000, beleza? Então o seu saldo devedor é R$ 300.000. A primeira parcela é R$ 1.000. Um exemplo totalmente hipotético, eu não peguei esse dado especificamente. Desses R$ 1.000, você vai abater 25%, isso é, R$ 250 do saldo devedor.
Você estava devendo 300 mil. Então agora você está devendo 200.999 e 750 reais. Abateu só 250. Dos 1.000 que você pagou 1.000 no primeiro mês. O resto dos 1.000, os 750, é tudo juros. No mês seguinte, você paga 1.000 de novo. Agora abateu 251 reais. Os outros 749 é juros. E de novo, e de novo. E aí vai aumentando pouquinho, em pouquinho, em pouquinho, em pouquinho. Por que isso? Porque os juros, ele incide sobre a tua dívida total. E logo no primeiro mês você está devendo tudo. Então os juros é bem grande. E a partir do momento que você vai conseguindo abater isso, aí os juros vai ficando menor. Ele só vai se equiparar, ser 50, tipo, da parcela que você paga, 500 reais é juros e 500 reais é amortizado, aqui, ó. Por aqui, ó. Cerca lá, ó. Depois que você já pagou uns 20 anos de financiamento. Porque normalmente financiamento imobiliário é parcelado em 30 anos. Depois de uns 20 anos é que você está pagando 50. Aí sim, daí para frente é mais rápido. Né? Já passou 2/3 do negócio. Isso é chocante, não é? Para mim isso é absurdamente chocante. Se você pesquisar um pouquinho, só um pouquinho, você vai encontrar pessoas na internet dizendo, cara, não faz financiamento, aluga. Por quê? Aquela parcela que você paga de juros, você vai pagar metade dela em aluguel. E aí, essa pequena parte aqui que você tem, que você de fato paga, você guarda. Só que aí existe uma cultura maligna do brasileiro, que eu já escutei, eu não sei quem é, mas brasileiro gosta mesmo é de pagar um boleto. Cara, se o brasileiro não pagar um boleto, um carnê do financiamento, ele não consegue guardar o dinheiro. Porque se conseguisse guardar esses 25%, cara, todo mês, pega esses 250 e fala assim, esses 250 é para eu comprar minha casa. Tá aqui. No mês seguinte, esses 250 e é para comprar minha casa. Esses 250 é para comprar minha casa. Todo mês, esses 250 é para comprar minha casa. Coloca a foto 3. Olha o que acontece se você fizer isso. No início, vocês conseguem enxergar a cor aqui bem definido? Vermelho, amarelo e azul? Consegue? O vermelho é o dinheiro que você investe. Ele vai crescendo bem pequenininho, porque aqui é 250. No mês seguinte você coloca 250, então tem 500 agora. Não, você coloca 250, 251, 252, 253, igual no financiamento. E ele vai crescendo um pouquinho, e você só precisa aumentar pouquinho a parcela. Só que isso, numa aplicação que rola juros, e no mês seguinte, os juros que você receber dessa aplicação, você coloca ele lá de novo, e ele vai render mais juros. E os juros que você receber, você coloca lá de novo. Isso se chama juros composto. O total de juros é o amarelo. Ele é maior do que o que você colocou de dinheiro. E a soma disso chega lá no azul, que é o quanto acumulado. Então aqui você veio colocando 200, 250. Aí no mês seguinte você veio 250. Aí ficou 500. 250, 250, 250. Aí foi acumulando 10 vezes, 11 vezes, 30 vezes 250. Vai chegar lá no azul. Essa taxa, essa simulação é real. É uma taxa de 0,6% ao mês. Isso é
um pouquinho mais do que a poupança. Um pouquinho mais. Se você pesquisar um pouquinho, mas um pouquinho mesmo, você acha várias aplicações que rendem isso. Várias, muitas. E de baixíssimo risco, como a poupança. Então, durante 30 anos, quem colocou R$1.000 inicial e as demais 900, estão conseguindo ler? Primeira parcela, 1.000. As demais, 900. 900, 900, 900, 900, 900, 900. Durante 30 anos, rendendo 0,6 ao mês. A pessoa chega no acumulado de R$1.150.918. Tá entendendo, cara? Juros composto. Isso é quase uma varinha de condão. É inacreditável. Quando eu olho isso, me causa até ânimo. Cara, eu quero isso trabalhando para mim. Porque quando você paga um financiamento, você está fazendo o banco ganhar isso. Só que quando você investe, quem está desfrutando é você do dinheiro. Provérbios 21:20. Essa foi a passagem que eu li no domingo, não sei se todos estavam. Em Provérbios 21:20 diz: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. O tolo tem que pagar boleto todo mês, senão ele não consegue guardar dinheiro. Se ele não pagar o boleto, ele não consegue guardar o dinheiro. Abre em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro simultaneamente. Coloca a imagem 3 de novo. Quando você faz isso aqui, você coloca o dinheiro para trabalhar para você. Ele está rendendo. Assim como o servo bom, que recebeu 5 e colocou 5 e devolveu 5 ao seu senhor, ele multiplicou. Ele fez o dinheiro trabalhar para ele. O que o Senhor fala ao servo mau? Cara, por que você não levou o meu dinheiro aos banqueiros? Eles teriam te devolvido com juros. E aí você me dava os juros. Você não teria trabalho nenhum. Você teve o trabalho de enterrar. Você teve o trabalho de cavar. Cara, a gente abre site de e-commerce para fazer compra. A gente entra nas Casas Bahia para fazer carnê. A gente tem o trabalho de cavar. Quando a gente entra para fazer um carnê, a gente tem o trabalho de cavar e enterrar o dinheiro lá. E isso vai se degradando ao decorrer do tempo. Você sabe que, não sei se todos sabem, eu trabalho numa empresa de adquirência, de maquininha de cartão de crédito. E algumas legislações, algumas normas, por exemplo, da Mastercard e da Visa, são exclusivas para nós. Porque só nós fazemos parcelamento. Só o brasileiro faz parcelamento. Isso não é normal fora daqui do Brasil. Se você for nos Estados Unidos tentar comprar um celular parcelado em 10 vezes, não existe esse produto lá. Você não consegue comprar um celular parcelado em 10 vezes. Isso é exclusivo nosso. Porque o brasileiro gosta de pagar conta para sempre. Lá, não tem plano de aposentadoria. A gente fala, nossa, Estados Unidos é muito melhor que o Brasil. Mas lá não tem plano de aposentadoria. Isso é ruim? Não. Por quê? Porque lá é normal você ver um cidadão investindo na bolsa. Você sabe que hoje, com o avanço da tecnologia, você consegue investir na bolsa a partir de R$60. R$60. Só. Você tem R$60, você abre uma conta numa corretora, compra um fundo
e deixa ele lá, R$ 60. Hoje não é algo exclusivo para quem tem muito dinheiro, porque ele não te come uma parcela grande no teu... Não te come parcela nenhuma, na verdade. Hoje, para você abrir uma conta numa corretora, não te custa nada. Para você fazer uma operação, não te custa nada. Para você deixar essa operação lá, não te custa nada. É só o preço do título, só o preço da ação. R$ 60. E tem 60, tem 100, tem 1.000. Mas a partir de R$ 60 você já consegue. Então por que a gente não vive isso? Por que a gente recebe um talento, consome, e fala, eu sabia que o Senhor era um Senhor que cobra, aonde não colheu. E exige de onde não semeou. Não faz sentido. O Senhor está nos confiando riquezas dessa terra. E aquele que honrar com pouco, será colocado sobre o muito. Tanto aqui na terra, quanto na eternidade. Se não for colocado sobre o muito na terra, será colocado ainda mais na eternidade sobre o muito. A palavra diz que seremos governadores de cidades na eternidade. De cidades. Onde as ruas são de ouro. Cara, você precisa saber o que fazer com uma rua de ouro. Se você não souber fazer, Deus não vai te colocar, porque Ele coloca segundo a sua capacidade. Abre em Salmo 128. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos, que haja paz em Israel. É um salmo bem curto. Mas ele fala de forma simples de um homem que teme ao Senhor. Ele fala, feliz será esse homem que comerá do fruto das suas mãos. Que os seus filhos serão como broto da oliveira. Tudo lhe irá bem, em outras passagens diz, tudo lhe irá bem e será próspero. Esse é o servo bom e fiel, que tem entendimento daquilo que o Senhor tem colocado na sua mão e tem exercido a mordomia, o ministério de mordomo com excelência. Esse é o servo bom e fiel. O Senhor não quer que isso seja aleatório. Ele não quer colocar na nossa mão uma bênção e vamos ver se vai dar certo. Não. Ele nos dá conhecimento, ele nos dá meios da gente fazer isso dar certo, antes mesmo dele dar na nossa mão. José, ele foi colocado como governador, mas antes dele ser governador do Egito, ele administrava as coisas de Potifar. E Potifar via que tudo quanto ele colocava a mão, o Senhor... Ele tinha destreza na administração. Ele tinha conhecimento. Não tem como um homem exercer um governo se ele não tiver o conhecimento, se ele tiver a destreza com as finanças. E uma mulher também. Quando eu falo homem, a raça humana. Não é... Só tem 2 homens e 2 mulheres. Não é o homem como governador e a mulher não. E a mulher como governadora também. Amém? Foi rápido, né? Mas, queridos, Deus tem falado muito forte a respeito de finança comigo.
Desde que a gente casou, a palavra diz que o Espírito Santo ele opera o querer e o realizar. Então eu acredito que o Senhor já despertou esse interesse em mim, de forma que ela pudesse ficar mais focada no trabalho dela, nas artes, né, nos vídeos. E ele foi despertando esse interesse em mim a respeito das finanças. E aí, desde que a gente casou, eu comecei a pesquisar. Você acha que corta ali ou não? Deixa. Então tá bom. Eu comecei a pesquisar. E, gente, a poupança, ela foi um meio muito bom da população aprender a guardar dinheiro. Mas ela já foi. A poupança hoje ela não rende perto do mínimo que ela deveria render. As regras da poupança já foram alteradas várias e várias vezes. Hoje nós temos uma taxa de juros que limita o rendimento da poupança. Ela não consegue render muito. Se a taxa de juros, e quando eu falo a taxa de juros é o que a gente vê no jornal, a taxa de juros da Selic. Quando a taxa de juros é muito grande, existe regra para não deixar a poupança render muito. Então, com a facilidade que a gente tem de abrir contas em corretoras, e hoje os bancos já estão cedendo a respeito dessa mentalidade, já estão cedendo a respeito desse desejo da população de guardar dinheiro de forma mais eficaz, já foi divulgado, pelo menos aonde eu entro, tem gente falando a respeito de tesouro direto. Vocês já ouviram falar de tesouro direto? Tesouro direto. Tesouro direto são papéis emitidos pelo governo. Isso é, vamos traçar um paralelo entre poupança e tesouro direto. Quem é que cede a poupança? É o seu banco. E quem garante que o seu banco não vai quebrar e você vai ficar sem o dinheiro? O Banco Central. O Banco Central ele manda nos bancos. E ele tem um fundo que ele garante, se o seu banco quebrar, eu vou te pagar o que você tiver na poupança. Beleza? Tá bom. E quem regulamenta o Banco Central? A União Federal. Tá bom? A Casa da Moeda, a Constituição. Né? Regula a Constituição e as leis regulam o Banco Central. Beleza. O que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto é você pegar o seu dinheiro e emprestar direto para a União. Sem passar pelo seu banco, sem passar pelo Banco Central. Você empresta o seu dinheiro direto para a União Federal. E a que preço? Minimamente ao preço da Selic. Aonde a poupança não consegue chegar. A poupança já não consegue chegar nem no rendimento da Selic. Você pode pegar o seu dinheiro e emprestar direto para a União ao preço da Selic. É o mínimo isso. Tá, e o que garante que eu não vou ficar sem meu dinheiro? A Constituição. Se os bancos quebrarem, se o Banco Central tiver um rombo absurdo e não tem mais dinheiro, a Constituição te garante que para você ter esse dinheiro de volta, pode imprimir dinheiro. Gente, sabe em que situação que se imprime dinheiro? Situação caótica igual da Venezuela. Alguém está sabendo? A Venezuela? Caos. Pessoas sem comida nas prateleiras. Guerra civil. Isso é, se você tiver o ponto de ter que exigir o governo que ele imprima dinheiro para te pagar, o que você está menos preocupado é com o dinheiro. Você está bem mais preocupado com a sua segurança, com a segurança da sua família e para onde você vai migrar, porque nesse país não dá mais para ficar. É o caos. Então, para chegar nisso, é muito mais segurança do que o fato do seu banco poder quebrar. A chance do seu banco poder quebrar, por mais que seja um banco extremamente rígido e estabelecido no Brasil, essa chance dele quebrar é muito maior do que a União ter que imprimir dinheiro para pagar um tesouro direto. E o tesouro direto é mais seguro. Com isso a gente chega nessa conclusão. O tesouro direto é mais seguro e rende mais do que a poupança.
E não custa nada. Igual a poupança. Não custa nada para você colocar o dinheiro no Tesouro Direto. Então, vamos mudar a mente. Isso é só o início. Se você for começar a pesquisar, cara, é muita, muita coisa. Dentro do Tesouro Direto, ainda assim, tem outros títulos chamados títulos públicos. O Tesouro Direto são vários títulos públicos que rende cada um de uma forma. E aí tem outros produtos que você pode investir. E aí, quando a gente casou, eu comecei a ver isso. Eu falei, cara, isso aqui é mais seguro que a poupança. Eu vou colocar aqui. Aí eu via, dentro dos títulos públicos, esse aqui rende mais. Eu vou colocar aqui. E é tão seguro quanto. Ah, mas esse aqui rende legal também. Eu vou colocar aqui. Ah, mas olha só, fora dos títulos públicos, eu tenho a bolsa que está me dando possibilidade de não pagar nada para investir. Pô, e rende mais que o título público. Cara, então eu vou colocar aqui. E assim, cara, você vai vendo que a possibilidade dos juros compostos trabalhar para você te dá um horizonte de tipo assim, um dia eu não vou precisar trabalhar. O dinheiro vai trabalhar para mim. Enquanto se a gente ficar esperando a Previdência, que reforma após reforma da Previdência, você vai ficar chorando, falando, eu nunca vou me aposentar, eu vou ter que trabalhar pro resto da vida. Você nunca vai ter nada. Eu sei que são situações diferentes. Meu pai, ele não pode ter essa mesma visão que eu tenho, mas eu não considero mais a Previdência que eu vou sobreviver disso no futuro. Eu não considero que um dia eu vou ganhar o dinheiro da Previdência. Por mim, a Previdência podia acabar hoje e eu parava de pagar hoje a Previdência. Seria maravilhoso. Mas existem pessoas hoje sobrevivendo disso. Meus avós são esses casos. Então, eu aceitei na minha cabeça que hoje eu estou pagando pelos meus avós. Mas eu não vou receber no futuro. A tendência é isso se extinguir. Se a gente se espelhar em países de primeiro mundo, a gente não vai ter previdência. Então a gente precisa pensar no futuro. Por quê? Na casa do sábio tem azeite e provisão. Amém? Acho que em outra passagem fala, aprendam com as formigas, né? Amém? Glórias a Deus. Alguém está precisando de oração aí financeira? Falar aqui rapidinho, tá gravando, né? Pra gente deixar registrado. Olha só, eu estava falando com a Dália ali, né? Ela falou, nossa, Tina, nessa versão aqui parece que está falando de riqueza. Se a gente for para a NVI, lá de Provérbios, você está com a Bíblia aí na mão ainda? Abre aí, ó, Provérbios 21, 20. O Pedro leu o versículo na NVI. Ou na NVT. É na NVT. 21, 20 estava assim, ó. O sábio possui riqueza e luxo, mas o tolo gasta tudo o que tem. Se a gente pegar essa versão, a gente vai pensar o quê? O cara que é bom financeiramente é rico. Mas a palavra não está falando disso. Se você olhar, eu peguei aqui a Nova Bíblia Viva, foi a melhor versão. A Dali falou, nossa, tia, essa ficou muito boa. Eu concordo com ela. Aí diz assim, ó, o sábio economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro na sua casa. Mas o tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Você percebe que a visão do negócio já muda. Deixa eu contar um testemunho para vocês, não meu, porque o meu nessa área ainda está precisando melhorar. Mas eu conheço um pastor, eu estava falando até para a Dália ali, para o Michelzinho, que esse pastor ele não tem casa própria. Ele é um pastor conhecido e ele mora numa casa alugada, acho que para mais de uns 10 anos, talvez. O apartamento que ele mora vale aproximadamente 1,5 milhão, alguma coisa assim. Tá? Ele falou, ó, por que nós temos casa própria? Mas qual é a razão? Não só a cultura. Isso é uma cultura enraizada em nós brasileiros, que temos o sonho de ter uma casa própria. Mas por que nós temos a casa própria? Qual é a situação por trás da cultura? É o que nos traz uma segurança. Aí esse pastor falou assim, se você pegar o dinheiro que você gastou para comprar essa casa e investir, ele falou, eu vou mostrar aqui para vocês, ele não mostrou o quanto que ele tem, mas ele mostrou que todo o valor que ele
ele mora numa casa alugada, a diferença desse valor, que seria de uma parcela de um financiamento de uma casa, ele investe. Tem alguns anos, ele falou, hoje, só com dinheiro de rendimento, eu não preciso fazer mais nada. Cansei da igreja, cara, eu não quero mais ser pastor, eu estou enfesado com esses endemoniados, esses crentes. Eu vou só viver do lucro, do que ele investiu. Ele não tem casa própria. Ele sai dali, com o lucro, com o que ele recebe do investimento, ele mora em uma outra casa alugada tranquilamente, sem problema nenhum. Está entendendo? Esse mesmo pastor, ele contou uma história assim, ele conhece 2 pessoas lá na igreja dele, ele foi visitar um casal. E esse casal ganha aproximadamente, os 2 juntos, R$10.000. Ele chega na casa desse casal, tudo caindo aos pedaços. Sabe assim, aquela situação, você olha, pô, ali precisa pintar. Aquela parede está quase no tijolo. Aí você olha para o outro lado, nossa, essa situação está assim. Aquilo ali está assim, as cadeiras da mesa não tem. Tem a mesa que está torta. Sabe assim, aquela situação, que é o quê? Você fala, pô, o cara ganha bem, mas eles não se organizam. Em contrapartida, ele saiu dessa casa, alguns dias depois ele foi numa outra casa. Um casal que junto ganha aproximadamente um salário mínimo. Quanto é que está o salário mínimo hoje? 1.990, não chega a bater 1.000. Os 2 juntos ganham um pouquinho a mais. Então vamos colocar, vai os 2 juntos, R$1.500. Ele entrou na casa, ele já reparou, ele falou, estão roubando, não é possível. Chegou ali de um lado, ele viu a Dolce Gusto, a última geração. Aquela que para você comprar, você paga quase R$2.000. A Dolce Gusto, última geração, filho. Ela abre, é um robô o negócio. É. Ele olhou para o outro lado, aquela televisão 4K encurvada, sabe? Para lá de 6.000, sei lá. A Dali tem uma também. Ele olhou assim e ele falou, cara, não faz sentido. A realidade deles não comporta isso que eles têm. Qual é a diferença? Organização. É esse versículo aqui que a gente acabou de ler. Que o Pedro mencionou. Provérbios 21:20. O sábio economiza e sempre tem bastante. Comida e dinheiro em sua casa. Esse casal não tem recursos sobrando, mas eles se organizaram. Então eles têm o Dolce Gusto, ele tem lá a televisão, tem outras coisas lá que eu não lembro que ele mencionou. Mas o que ele está falando? É exatamente dessa questão que o Pedro pregou hoje para a gente. Domingo eu vou enfatizar isso para a igreja assistir, que é muito importante isso para nós, como cristãos, porque a gente também tem aquele senso errado de que crente tem que ser humilde no sentido errado da palavra humilde também, porque humildade não é ter pouco dinheiro, não é ser pobre. Né? São sensos bem diferentes. Amém, gente? Tem muito pobre orgulhoso. Né? Tem muito falso humilde. Aí a gente entra num senso que vai longe. Amém? O Pedro já orou. Queridos, finanças, deixa eu dizer algo para vocês. Minha visão, tá? Não adianta eu orar pela sua vida para o Senhor te dar recurso. O que eu preciso é orar pela sua vida para que você seja sábio na administração do seu recurso. Porque a gente falava ali, eu falava com o Michelzinho, queridos, não existe ninguém na história da humanidade, de Adão até o último homem que nasceu nessa terra. Ou vamos colocar até hoje, eu acho que não vai acontecer até o último homem que nasceu nessa terra. Você tem ideia de quantos reais valeriam hoje, ou melhor, de quantos dólares valeriam hoje toda a riqueza de Salomão? Alguém tem essa ideia? Ninguém? O Michel fica quieto que eu contei para ele agora há pouco. 30 trilhões de dólares. Sabe quanto o cara mais rico hoje tem? Não, Bill Gates é o terceiro, se eu não estou errado. Para menos de 100 bilhões, tá? Eu não vou dar um número, mas para menos de 100 bilhões. Bilhões. Salomão teve 30 trilhões. Você tem noção do quanto mais isso é? É uma questão assim, muito discrepante, muito fora do real. E ainda assim, Salomão foi o cara que disse isso aqui. Na casa, cara, ele não precisava trabalhar, os filhos não precisavam trabalhar, os filhos dos filhos. Fora que eles eram reis, né? Então já tinha uma situação favorável. Mas você está entendendo a realidade? O Salomão foi o cara mais sábio dessa terra, apesar de eu não concordar tanto com isso, porque a gente estava até falando ali, 1.000 mulheres, cara, mais de 1.000 sogras. Misericórdia. A minha sogra é um amor. Mas, enfim, é só para a gente ter essa noção de realidade.
Né? E Salomão, a Dalila, como é que é, Dali? O versículo que você falou de Salomão, de Eclesiastes? Por que você está rindo? Não estou entendendo. Do dote. Então, ela está falando do dote também. Ainda tinha isso, né? O Salomão ia casar 1000 mulheres, todas elas ele recebeu o dote para casar. Então, mas pensa aqui, mas pô, beleza, ele recebe agora. E o resto da vida, que ele tem que bancar a sogra e a mulher? Misericórdia, deixa quieto. Fora as concubinas que não pagava dote. Mas tinha sogra, né? Mas, como é que é o versículo, Dari, que você falou de Eclesiastes, você tem de cabeça? Qual é a passagem? Você sabe? Eclesiastes do quê? Não há maior prazer na terra do que comer e beber. É melhor, alguma coisa assim. Não faz sentido acumular riquezas. Mas aí você pega, peraí, mas Salomão não foi o cara que escreveu Provérbios? Foi o mesmo cara que escreveu Eclesiastes. Ele está esquizofrênico, bipolar, tem dupla personalidade? Não, quer dizer, aí foi o que eu falei para a Dália. Eu falei, Dália, a gente precisa interpretar a Bíblia com a visão do Espírito. Né? Não é desprezar de forma nenhuma o que Salomão escreveu lá na frente, mas é entender o que ele vivia lá na frente. Ele era um cara que tinha naquela época, provavelmente, aproximadamente, vamos supor que ele gastou bastante. Ele tinha 25 trilhões ainda de dólares. Mas ele não era feliz. É nesse sentido que ele está falando. Não adianta você juntar, guardar, ter dinheiro a rodo, mas ter uma vida insatisfeita. E nessa época a gente sabe que ele já estava adorando outros deuses, já não era o Senhor o centro da vida dele. Então tem outras situações por trás. Amém? Era só para dar um adendo aqui, que agora eu gosto de fazer isso, né? O Michel? Não, vamos encerrar. Amém, gente? Estou brincando. Não corta não, vai ficar gravado. Se falar besteira... Teve uma vez num grupo de vida, lá na Andréa, teve um debate sobre isso, né? No antigo grupo de vida, isso. Nós comentamos a respeito disso, né? Teve um debate e eu falei assim, não é você catar as suas finanças, as suas contas e jogar no colo de Deus e falar, é contigo. Porque a responsabilidade é sua, é nossa, né? Tipo assim, você vai passar o cartão, estourou o limite do cartão, senhor, está aqui a fatura. Cara, você vai ter que pagar. Aí teve uma pessoa que falou assim, não, mas a palavra de Deus diz que para nós lançar os nossos fardos, não sei o quê, na cruz. Eu falei, não, filho, não é catar sacolinha, juntar os seus problemas e jogar no colo de Deus. Muitas coisas somos nós que causamos, então nós que temos que resolver. Não catar lá minha fatura de não sei quantos mil, eu recebo tanto, gasto tanto, chegar no colo de Deus e falar, Senhor, me ajuda a pagar. Não. É com você, cara. O próximo mês você se organize. Né? Tem até o louvor, né? Nós comentamos esses dias. Então, assim, eu acho que a gente tem que vigiar muito nisso. Amém? Mas até nisso a misericórdia do Senhor é transbordante, né? Ele ajuda, sim. Se você está devendo cartão de crédito, fala com algum irmão que tem um conhecimento, um discernimento, que ele provavelmente vai falar assim, olha, faz um empréstimo pessoal para pagar os juros, para pagar a sua fatura do cartão, porque os juros do seu cartão de crédito é muito maior do que de um empréstimo pessoal. Mas tudo calculado, tudo planejado. Tá? Isso é uma forma de você cumprir com as suas obrigações, pagando menos, depois que você já se lascou, né? Então, Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Pai, pelos nossos olhos que são abertos. Muito obrigado, Senhor, pelo seu conhecimento que chega até nós, Pai. Pela sua revelação do que, como a palavra se posiciona a respeito das finanças, Senhor. Do que o Senhor espera de nós. Do que o Senhor nos confia e quais são nossas responsabilidades com isso, Pai. Em nome de Jesus, que cada um aqui, Senhor, possa digerir e amadurecer essas ideias, e amadurecer, Senhor, esses princípios, para que possam ser aplicados no dia a dia. E assim, Senhor, a sua igreja ser uma igreja próspera, uma igreja que compartilha o conhecimento a respeito da finança, que ensina outros, Senhor, a sair do fundo do poço, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que sejamos um corpo vivo,
que trabalha e que gera rendimento, Senhor, com aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Em nome de Jesus, Pai, que entendamos, Senhor, que isso é fazer o dinheiro trabalhar para nós e não nós servirmos o dinheiro, porque nós servimos a Ti. E com o dinheiro que serve a nós, Senhor, nós servimos a Ti com excelência. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo a cada um que está aqui essa noite, a cada um que escutou essa palavra pela internet, Pai, que o Senhor possa entrar nesses lares, reestruturar, Senhor, as finanças, que possa reestruturar, Senhor, o relacionamento entre homem e mulher, né, nos seus lares, para que possa haver uma compreensão, um único entendimento, para que sejam uma só carne, um só bolso, Pai. Em nome de Jesus, eu oro para que as finanças da Tua igreja, Senhor, sejam alinhadas, sejam reformuladas, e que assim sejamos prósperos nessa terra, para que as pessoas vejam que o Senhor abençoa onde colocamos as nossas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.